Boa noite. No ar, mais um programa Arcanos Celestes, uma série inédita da TV brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg. Este programa vai ao ar toda terça-feira, no horário das 19 horas, pelo canal 5 da NET e 72 da TVA. Também pode ser acessado pelo nosso site www.cwbtv.net e pelo www.arcanocelestes.com. As perguntas também podem ser enviadas para o nosso e-mail de contato arcanocelestes@gmail.com. E os livros poderão ser solicitados através do telefone 3027-4741. O tema desta noite é baseado no texto do reverendo David Simon e tratará da perseguição por causa da justiça. Para ilustrar o texto, nós vamos ler um pequeno trecho do Sermão da Montanha que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eduardo, boa noite. Como é que a divina providência do Senhor pode transformar as perseguições que o homem sofre neste mundo em bênçãos espirituais para a sua vida? Boa noite, Hélio, boa noite a todos. Não existe pessoa alguma, nem substância alguma, nem forma alguma que não esteja sujeita à perseguição através da dissolução da sua integridade, Então nós vemos isso, através das coisas que a gente observa na humanidade. Por exemplo, a paz é ameaçada pela guerra, a liberdade é ameaçada pela escravidão, a saúde é ameaçada pela doença, todas essas coisas, a alegria é ameaçada pela dor, pela infelicidade, todas essas coisas, elas acontecem na vida do homem e elas são imponderáveis, elas não são possíveis de serem previstas, medidas, e elas estão sempre possíveis de acontecer na vida das pessoas. E os infernos, eles estão sempre atuando através dos males e das falsidades para que a pessoa então caia, através das tentações, ela fraqueje, e caia nesses males. Mas a divina providência do Senhor, ela provê que todas essas coisas que são originadas na perseguição possam se transformar em bênçãos espirituais e mesmo materiais para o homem, desde que ele se habilite a resistir a essas tentações que o atacam. Então, por exemplo, você vê numa planta que é cortada e que morre, ela pode novamente reverter e transformar o solo, renovar ele, transformar ele num solo fértil. A doença pode incentivar, por exemplo, a medicina a buscar recursos através de pesquisas científicas, para descobrir novas curas. As guerras e as perseguições através da escravidão trazem uma nova determinação para as sociedades humanas sempre avançarem mais no sentido de que haja uma verdadeira e real liberdade para as pessoas, para as populações. E também que essa liberdade seja uma liberdade bem conduzida e não simplesmente uma libertinagem, como se vê muito hoje em dia. E se nós formos analisar, no princípio da igreja cristã, na igreja cristã primitiva, logo quando Jesus Cristo veio ao mundo e ele então realizou o seu ministério de cerca de 3 anos antes da sua morte na cruz, logo depois do advento da glorificação do Senhor, houve várias perseguições para aqueles que ficaram de levar a bandeira do cristianismo adiante. E nós vemos que enquanto a igreja sofreu perseguição externa, ela permaneceu sempre na sua integridade, os discípulos, os apóstolos
e os mártires que vieram depois e se seguiram por praticamente cerca de 300 anos, até que a igreja então se tornou livre, né? A manifestação religiosa, nós vemos que tanto judeus como gentios perseguiram a igreja cristã primitiva, né? E na medida que eles eram perseguidos, né, mais eles reforçavam aquele caráter moral, espiritual, que estava justamente nos ensinamentos do Senhor, né? E de forma que essa igreja, ela permaneceu na sua integridade, ela permaneceu na sua justiça, na sua ordem, e de forma que os cristãos daquela época preferiam até morrer, né, perder a própria vida, né, porque eles sabiam, através dos ensinamentos do Senhor, que era melhor perder essa vida natural e terrena, né, do que perder a própria alma. Então eles permaneciam firmes, fortes, enquanto essa igreja foi perseguida, né? Houve um período da igreja que havia uma intimidação que vinha de fora. E nessa época havia assim, uma integridade muito grande dentro da igreja. Mas quando essa perseguição cessou, aconteceu novos fatos que foram mudando o comportamento, né, da igreja em relação a essa intimação. Uma quebra da integridade da igreja, porque nesse momento em que cessou aquela intimidação que vinha de fora, a igreja passou a ter um novo comportamento. Como é que você vê esse novo comportamento da igreja quando cessaram essas intimidações vindo de fora da igreja? O que aconteceu é que a igreja, quando ela se efetivou externamente, né, ela não precisava mais se preocupar com a sobrevivência, né, com digamos assim, porque toda a igreja, quando ela nasce, quando ela surge, ela é obra de poucas pessoas, poucos homens, né, determinados, que dão a sua vida integralmente por aquela causa. É como uma revolução que nós vemos, né, através de outros países, em outros povos, né? Na verdade, o surgimento da igreja cristã na época foi uma espécie de revolução, né? Não uma revolução política, mas uma revolução com cunho religioso, com cunho, digamos assim, moral, ético, né? E de costumes voltados para uma elevação espiritual, né? Então, toda a igreja, quando ela nasce nesses princípios, né? E à medida que ela vai se solidificando, que ela vai se, digamos assim, se impondo externamente, né? De forma que ela não precisa mais lutar daquela maneira, digamos assim, desesperada com que os primeiros discípulos e mártires tiveram que lutar, porque eles sabiam que a todo momento eles poderiam perder a vida, né? Não era um desespero, digamos assim, infundado, né? Mas era um desespero consciente, que eles sabiam que basta a gente ler, por exemplo, as epístolas de Paulo, né? As cartas de Paulo, a gente vai ver muitas situações em que eles praticamente não tinham nenhuma condição, né, quase de sobrevivência, e eles tinham que lutar com todas as adversidades, mas sabendo que aquilo era uma coisa muito mais importante do que a comodidade, do que o conforto que eles viviam, né? E também, por exemplo, quando havia uma perseguição, de forma que eles teriam que, por exemplo, se prostrar diante de um César, né, que era considerado para os romanos uma espécie de Deus, né? E eles não se prostravam diante de um homem finito, né? Porque isso ia contra aquilo que eles tinham aprendido do Senhor. E eles adoravam ao Senhor como o único Deus para eles, né? De forma que, pouco a pouco, essa igreja foi perdendo essa integridade e foi perdendo justamente aquilo que sustentava ela interiormente. Porque ela passou a ser atacada não mais externamente por um inimigo que estava fora dela, mas ela passou a ser
atacada pouco a pouco por inimigos que, digamos assim, se incrustaram dentro da própria igreja. Mas isso depois de cerca de 300 anos, né, quando essa igreja passou de uma igreja perseguida e martirizada, né, passou a ser uma igreja oficial do Estado romano, né? Ou seja, ninguém mais precisava temer ser um seguidor do cristianismo, né? Ser uma pessoa que seguia esta fé nova que estava surgindo, né? E aí, então, começaram as heresias, né, internas. Por exemplo, se antes o homem, digamos assim, eles tinham dificuldade de aceitar um Deus terreno como César, por exemplo, né, ou se prostrar diante de ídolos, né, que deuses que eles tinham na Roma antiga, né, depois eles já não faziam mais nenhuma, digamos assim, não tinham mais nenhum mal, nenhuma, digamos assim, consciência chamava a atenção deles pelo fato deles considerarem, como o credo atanasiano impôs, né, a questão das três pessoas da Trindade, ou seja, onde o Pai é um Deus, onde o Filho é outro Deus e o Espírito Santo é um Deus diferente, né, mas que da boca para fora não se pode dizer três deuses, mas apenas um. Né? Isso, pouco a pouco, foi minando a estrutura interna da igreja, de forma que ela foi sendo corrompida na sua base. E aí também foram surgindo os interesses externos, né? Os interesses financeiros e políticos, né? Que foram então dando uma nova roupagem para essa igreja que havia nascido na inocência, havia nascido nos princípios puros do cristianismo apregoado por Jesus Cristo, né? Infelizmente nós sabemos que é assim que as coisas acontecem, porque quando isso nós podemos ver até nos governos, né? Durante, por exemplo, uma campanha da Revolução, né? Todos estão unidos. Uma vez que eles conseguem pegar o poder, aí começam as divisões internas, porque cada um quer, né, ter mais poder do que o outro, né? Então todas essas coisas aconteceram com a igreja, né? E é um fato que nós devemos constatar, né? Então, nessa época, quando houve então esse fortalecimento da igreja na época de Roma, então acabaram-se as intimidações, né? Acabaram as perseguições e o cristão então poderia seguir o seu credo, porque daí não haveria mais as adorações a César e as idolatrias. E atualmente, como é que nós podemos nos preparar para enfrentar as perseguições espirituais, de forma que o Senhor possa transformá-la em bênção em nossas vidas? Essa preparação, ela já começa no lar mesmo, né? Quando a criança ainda é pequena, quando ela ainda está sob a tutela dos pais, né? E onde os pais têm efetivamente autoridade sobre a criança. E essa autoridade não pode ser negligenciada, pensando-se que através dela os pais vão alienar a criança ou então lhe trazer muitos traumas, né? Hoje a psicologia envereda muito por esse campo, né? Mas na verdade é nesse momento em que os pais ainda têm essa autoridade sobre a criança, não é no sentido dessa autoridade, não é no sentido de explorar a criança, de maltratar a criança, mas de aproveitar essa abertura que a criança tem para os ensinamentos dos pais, para receber justamente os ensinamentos que a palavra nos traz, que o cristianismo genuinamente traz para o ser humano, né? No sentido de que a criança possa pouco a pouco identificar os males espirituais, né? E as futuras tentações e as futuras perseguições que ela vai ter em sua vida, né? Daí que a necessidade de uma boa educação, né, é premente na sociedade de hoje. E ela começa justamente no seio da família. E essa educação que os pais promovem dentro da sua própria casa, ela deve estar intimamente ligada aos ensinamentos que a palavra nos traz. Porque nós podemos perceber, nós sabemos que a igreja tem as suas falhas,
as suas negligências, as suas, digamos assim, rupturas, né? Como nós vimos agora há pouco na resposta anterior. Mas, ainda assim, ela é uma instituição divina que representa o céu dentro da terra, do gênero humano, né? Então, essa representação da religião, ela deve ser marcada na mente da criança, porque ela vai trazer muitos benefícios, são relíquias que são plantadas no coração e na mente da criança e que muitas vezes não germinam logo, né? Às vezes ela pode demorar e amanhã depois, quando ela já está adulta, quando ela realmente precisa enfrentar as provações, os ataques dos infernos, né, que a vida das tentações trazem para o cristão verdadeiro, né? Então essas relíquias vão ser resgatadas e vão começar a dar os frutos de verdadeira vida para essa pessoa, né? De forma que muitas pessoas têm esse tipo de comportamento. Muitas vezes passam por uma adolescência difícil, né? Como a gente vê que a adolescência hoje em dia é difícil, né? E ela sempre foi marcada por esse período de transição, mas talvez hoje muito mais do que nunca, né? Então, é um momento em que o jovem, depois o adulto, ele tem uma verdadeira afirmação, né, na sociedade, porque ele justamente se agarra naqueles princípios, né, que ele recebeu do seu pai, da sua mãe, do seu professor, da sua professora, né, e dos amigos que ele realmente pode confiar, que trazem a ele instruções de caráter, de honra, de dignidade, de decência, de ética, coisas que são cada vez mais raras hoje, né? Então, nesse sentido, essa preparação começa por ali, pelo lar, né? E depois ela vai galgando, né, degraus na vida do homem, até que ela se torna efetivamente algo da personalidade daquele homem ou daquela mulher, né? E numa personalidade fundada sob bases verdadeiras, né? Bases que têm realmente fundamento. E daí que o Senhor sempre colocou exemplos, né? A casa construída na areia, não, né? A casa construída na rocha, né? A rocha representa as verdades, né? Então, ela traz um elemento estrutural para a vida da pessoa, né? E que vai justamente permitir que a felicidade, que a alegria verdadeira e genuína, né? Mesmo tendo dificuldades, né, na vida, todos têm, que é justamente o tema de hoje que a gente está falando das perseguições, e essas perseguições não vêm para nos destruir, mas elas vêm para nos fazer frutificar, crescer, desenvolver, né? E buscar, sobretudo, o divino, né? O céu, aquelas coisas que são elevadas espiritualmente em nossa vida. Então, tudo isso significa que os ensinamentos, lá na frente poderá o homem transformar as vicissitudes e as paixões em virtudes. Porque, conforme você falou, com o passar do tempo, o aprendizado e o ensinamento cristão pode transformar uma pessoa má numa pessoa boa, com virtudes. Isso, né? exatamente. Com caráter, isso com é persistência. Exatamente. E isso é mais ou menos quando a gente introduziu o tema do programa, logo na primeira pergunta, é justamente isso. A providência divina tem esse papel, né, de transformar a perseguição em bênção, né? Mas justamente vai depender do homem, né, fazer a sua parte. Porque se o homem não faz a sua parte, o Senhor também não pode fazer a parte dele, que é justamente atuar nos internos do seu espiritual, da sua mente, da sua alma, né? E o Senhor atua, e o Senhor está sempre pronto, Ele está sempre preparado a estender a mão, a receber o nosso desejo de nos dirigirmos a Ele, né? Mas cabe a nós, né? Por exemplo, quando Ele bate na porta, cabe a nós abrir essa porta, né? É um esforço pequeno que a gente tem que fazer, né? Mas o essencial. Se nós não fizermos isso, né,
Se nós não, por exemplo, num momento de uma tentação, no momento em que as coisas, digamos assim, a oportunidade de nós cometermos um delito, um erro, aquilo que a nossa consciência acusa, aquilo que nós já estamos acostumados a saber que a lei não permite, que não deve ser feito, tanto leis civis e morais como leis espirituais, né? Se nesse momento, no momento em que nós somos atacados pelos infernos, no momento que nós estamos aptos para fazer um mal, né? E muitas vezes que ninguém está vendo, né, para nos denunciar para a sociedade, né? Nesse momento, se nós resistirmos a esse mal, né, e nós dissermos não aos infernos que desejam atacar a nossa integridade, né, nós nos conjuntamos mais ao Senhor, nos aproximamos um pouquinho mais dele, né? Isso que digamos assim, esse é o verdadeiro espírito que o cristão deve ter. E não é fácil, não é uma coisa simples que se faz no momento, não é uma coisa que você, digamos assim, uma simples atitude de você ir numa igreja e dizer, eu aceito Jesus, pronto, minha vida agora eu estou, né, já faço parte da Arca de Noé e vou ser salvo, né? Não é isso. Isso é uma coisa, se fosse muito fácil assim, né, todo mundo poderia estar salvo, né? E mesmo no batismo também não é assim, porque o batismo tem 3 níveis, né? Tem o nível da água, que representa a entrada do homem na igreja, tem o nível do coração, né? Aliás, do espírito, né? Que é o momento que a pessoa se conscientiza de quem é o Senhor, né? E começa a convergir para Ele, e tem o batismo espiritual do coração, que é a reforma com novos amores, em substituição àqueles amores antigos que estavam muitas vezes nos destruindo, né? Só que isso leva uma vida inteira, né? A pessoa está se regenerando sempre, perpetuamente. Enquanto ela estiver nesse mundo, ela não para essa regeneração. E desde que ela esteja disposta a justamente fazer isso, né? Que maravilha. É bom, então, a gente pensar que nós, como os cristãos, as perseguições e as injustiças poderão se transformar em bênçãos lá na frente. Mas, Eduardo, nossa última pergunta da noite é a seguinte: qual deve ser a nossa principal atitude no enfrentamento dos combates de todas as tentações? Então, essa principal atitude é justamente no sentido de reconhecer que nós mesmos tendemos para o inferno. Todo homem já nasce com essa tendência para baixo, para cair. É mais fácil descer do que subir. Para subir você tem que ter esforço, tem que ter dedicação, você tem que ter empenho, né? Você tem que fazer muitas vezes esforços hercúleos, né? Para poder subir degraus, para poder subir a montanha, né? Para se elevar um pouco mais, né? E para você cair, né, basta você relaxar, aquilo já naturalmente você tende, todo homem tende para baixo, né? E como nós sabemos disso, né, então nós estamos, é comum que numa adversidade da tentação, nós nos sentimos enfraquecidos, né, e debilitados diante dela. Então nós devemos nos agarrar àquele que realmente nos deu a vida, né, porque ele mostrou como se faz para vencer as tentações, porque ele não caiu nenhuma delas durante a sua vida a esse mundo, né? E daí que ele foi elevado, né, aos céus e glorificou o ser humano, tornando-se o próprio Deus triuno, né? De forma que então nós devemos justamente ter o Senhor como nosso estandarte, como a nossa bandeira, né? Nos agarrarmos a Ele e procurarmos fazer aquilo que está a nosso alcance, que é justamente o que eu acabei de falar antes, que é justamente nós precisamos fazer as coisas externamente, né? Digamos assim, externamente nós temos que cumprir o nosso papel. Quando tiver uma oportunidade de fazer algo errado,
a gente vai lá e não faz. Por exemplo, recebeu um troco do supermercado ou numa loja errado, devolve. Esse dinheiro não é seu. A pessoa errou, tudo bem, mas você vai estar fazendo a sua parte. E aí, então, o homem está atuando efetivamente de forma que o Senhor possa atuar nos seus internos e realizar a verdadeira regeneração na sua vida. Infelizmente, o nosso tempo é pequeno. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Hélio Miqueleto, ao pessoal da produção da CWB TV, que sempre nos acompanha com muito carinho, e a vocês que nos assistem, né, que é o motivo de nós estarmos aqui. Uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.